Fala, rapaziada, tranquilos? Bom, hoje eu tô aqui para mostrar um pouquinho sobre torque, mas hoje nessa aula eu vou mostrar um pouquinho diferente. Nessa daqui, você vai poder falar para os seus pais que você está estudando através de jogos. Então, o jogo que a gente vai utilizar aqui hoje vai ser o Transformice. Alguns chamam ele de Transformice. Eu não sei como chama, não tenho ideia, mas o jogo está aí. E como é que consiste, né, esse jogo? O jogo ele é basicamente, você vai ser um rato e você precisa coletar o queijo que está dentro do mapa e trazer para a toca, para assim poder alimentar sua família. Basicamente, a ideia é essa. O que vai complicar esse jogo? Dentro do mapa, você terá alguns obstáculos. Então, vai ter uma parede, vai ter uma região ali que você não consegue ultrapassar com certa facilidade. E aí, vai ter um outro personagem, um outro ratinho dentro do jogo, que ele vai ser chamado Xamã. Esse Xamã, ele vai ter a função, né, como função, ele vai ser meio que um líder do seu time, o líder dos ratinhos. E esse Xamã, ele tem algumas propriedades especiais. Quais são elas? Ele consegue criar regiões. Como assim criar regiões? Ele consegue criar madeiras, ele consegue criar caixas de madeiras, ele consegue criar canhões, ele consegue criar explosões e assim vai indo. Então, o funcionamento dentro desse jogo consiste no quê? Um xamã que vai guiar você para conseguir chegar lá no queijo e retornar com esse queijo para a toca, ok? Então, esse é o funcionamento do jogo. Então, vamos lá para o jogo. Aqui estou eu, dentro do jogo. E o jogo ele é basicamente isso daqui. Você tem, cadê o queijo? Olha o queijo aqui, ó, que está nessa posição aqui. E você tem que coletar ele para alguma dessas tocas, ou essa ou essa. E aí você vai ter a ajuda do xamã. No meu caso, eu só tem eu, né, nesse mapa, então eu sou o xamã dessa sala. Então eu estou podendo criar, ó, essas explosões aqui. Eu posso criar pedaços de madeiras. Aqui, ó, criei pedaços de madeira. Posso criar caixas. Posso sinalizar. Posso criar balões. E assim vai indo. Ou seja, eu sou o xamã. Eu vou guiar o meu time para conseguir chegar no queijo e alcançar a toca. Ok? Mas o ponto é, esse jogo ele não consiste somente nisso. A gente consegue estudar física nele também. Como é que eu posso estudar física nesse joguinho? Você vem aqui, olha só. Eu consigo, peguei a madeira, né? Eu vou apertar o B. E quando aperto o B, olha o símbolo aqui, ó, que vai ficar. Ele fica um vermelho. Esse vermelho significa o quê? Que essa barra de madeira, ela vai ficar fixa nessa posição. Então, se eu fixar ela aqui, olha só, ela ficou fixa ali. Lembra quando o professor falou para você: ah, eu tenho uma barra e ela está fixa em uma posição, podendo girar ao redor dela. Ou seja, esse ponto vermelho ali é aquele famoso pivô ou fulcro. Esse pivô de giro é justamente aquilo que vai fixar e ele pode rotacionar em torno desse ponto. Eu só subi aqui para um outro lugar para ficar melhor para fazer essas demonstrações. E vamos lá. Então, estou aqui. Vou colocar, ó, a barra de madeira exatamente aqui. Um pouquinho fora do mapa, mas não tem problema. E o que acontece? Aqui a gente pode estudar alguns fenômenos. Primeiro de todos, quando a gente tem uma força sendo exercida exatamente sobre o eixo de rotação. Olha só aqui, ó. Vou tentar colocar a bigorna, né, exatamente sobre o eixo. Ixi, não consegui. Vamos fixar uma outra aqui e tentar de novo. Fixei. Eita, ela já saiu com giro, né? Ela não deveria sair com giro assim, não. Vamos verificar aqui de novo. Aqui, ó. Aí, agora ela ficou parada. E agora eu vou colocar a bigorna. A bigorna vai ficar exatamente aqui assim. Isso aí, ó, consegui. Então, olha só, o que a gente verificou? Coloquei a bigorna exatamente sobre o eixo de rotação. Olha o eixo de rotação aqui, ó. Exatamente nele. Quando eu tenho uma força exatamente sobre o eixo de rotação, ou na direção dele, né? Eu vou ter um torque igual a zero. Por quê?
Lembra da distância? Distância do eixo de rotação até a força aplicada tem que ser uma distância x, né, mano? Tem que haver uma distância. Se não há distância, não há torque. Nessa condição, não houve torque. Na condição acima, nessa daqui, a gente verificou o quê? Não conseguimos deixar perfeitamente sobre o eixo de rotação aquela força. Ou seja, teve um fator de giro ali, teve um torque. E esse torque, ou momento da força, né, como alguns professores chamam, ele foi exercido nessa barra. Depois que foi exercido, ele parou, né, porque ele desceu aquela bigorna e ele não está mais sendo exercido. Entretanto, opa, vamos lá, deixa eu só ir para uma posição aqui. Entretanto, aquele movimento ele vai permanecer em movimento. Lembra de MRU, movimento retilíneo uniforme? Aqui a gente também vai ter o mesmo caso. Nesse caso, a gente tem um movimento uniforme, só que na rotação. Então, olha só, coloquei a bigorna aqui ó, só para representar de novo. Ó. Nesse momento, não há forças. Aqui o torque resultante é zero. Entretanto, quando eu coloco a bigorna, eu exerci uma força. Parei de exercer a força porque a bigorna caiu, não está mais tendo interação. Porém, a barra continua girando porque continua o seu movimento uniforme. E como é que eu posso parar essa barra novamente? Somente se eu colocar ou algum torque, né, no sentido oposto. Vou tentar colocar aqui, eu acho que não vou conseguir, né, o valor exato. Vamos tentar. Ó. Fazer um torque no sentido oposto. Fizemos, ele voltou a girar no outro sentido. Então, não foi exatamente o mesmo torque. A gente pode tentar solucionar esse problema colocando uma força aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Eita, não era para colocar isso daqui. Vamos lá. Deixa eu tentar aqui trocar. Aí. Vamos tentar parar esse objeto de rotacionar. Vamos ver se vai parar. Opa, parou. Ou seja, esse carinha de azul funcionou como se fosse uma resistência no dia a dia. E aí essa resistência vai fazer o quê? Tirar aquela rotação do objeto. Tranquilos? Então, lembrando da equação do torque, né? A gente vai ter torque é igual força vezes distância vezes seno do ângulo. Só relembrando, F vai ser a força, o D vai ser a distância entre a força e o braço de alavanca. No nosso caso aqui, como é uma barra quase homogênea, né? Quase homogênea não, perdão. Quase um fio de tábua, a gente pode considerar ela como se fosse apenas um fio. Ou seja, o braço de alavanca vai corresponder a essa distância aqui assim, ó. Essa distância ou essa distância, né? Que você quiser, dependendo de onde você vai aplicar a força. Ok. E você vai ter o seno do ângulo. O que é esse seno do ângulo? Vai ser o ângulo entre a força e o braço de alavanca. Porque, olha só, se eu fizer uma força, veja a setinha que está dentro da bolinha. Se eu fizer uma força exatamente nessa direção, vamos ver o que acontece? Vou fazer a força. Ó. Eita, deixa eu botar do outro lado, porque esse aqui vai dar ruim. Então, esse negócio aqui ele funciona como se fosse uma mola, né? Então, ó, vou fazer uma força exatamente na direção do eixo de rotação, do braço de alavanca. Olha só. Eita, eu me matei. Ai, eu me matei. Calma. Vamos lá, ó. Aqui. Vai dar certo, eu acho. Tá aqui, fixei. Ai, que saco. Esse jogo é muito bugado também. Fixei, ó. Isso aí. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar uma força aqui, ó. Pra direita. Ixi, o jogo tá todo bugado. Não vai dar certo. Bom, enfim. O que eu queria demonstrar seria o quê? Se você tem uma força exatamente na direção do braço de alavanca, que tiver ali uma angulação de 0 graus, ou seja, você tem um braço de alavanca, deixa eu trocar a câmera aqui. Você tem um braço de alavanca nessa posição, ó, aqui, ó, na direção dos meus dedos. Se eu fizer uma força exatamente na direção do braço de alavanca, esse ângulo, qual que é o ângulo? 180 graus. Se é 180 graus, o torque dele vai ser igual a zero. Por quê? Seno de 180 é zero. Ok? Bom, era isso daí que eu tinha para passar hoje. Tamo junto, é nóis.